Amigos ligados aqui no canal TV Cartola, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos trazer um apanhado completo com as principais notícias do Vasco. Você vai acompanhar atualizações sobre o elenco, bastidores importantes e até mesmo a informação de um possível novo reforço que pode desembarcar em São Januário nos próximos dias. Fique ligado até o final, porque tem detalhe que pode mexer diretamente com o futuro do gigante da colina. Sol, já falei, vocês que só gostam da gente, não acompanham o campeonato, o Mirassol tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Sim. Como vai o Vasco? Jesus Cristo no gol. Ah. Na lateral direita, Deus. Na esquerda, Ave Maria. No meio de campo, São José. Pô. Tem São Januário E quem também. é o Judas nessa história, Pedrosa? O João Vitor. Não perdeu nosso amigo. Alex, aquela aguinha, por favor, Alex. Sexta-feira a gente se perde, cara. Ele não tá expulso, não? Sextou. Não, dessa vez não, viu? Ai, meu Deus. Ele voltou de suspensão, cara. Ele tá expulso pro próximo jogo contra o CSA. E ele joga? Daí que é o problema. Olha só, vamos lá. Daniel Fusato deve ser o goleiro. Porque não pode ser o Léo Jardim, foi expulso no último jogo. Exatamente. Lateral direito, Paulo Henrique tá suspenso, deve jogar o Pumita. Aí a grande dúvida, se ele vai insistir mais uma vez, e eu até procurei apurar isso nessa manhã, tá? O que eu vi foi o seguinte, Pedrosa, não sei. Ah, é? Mas será que o Diniz sabe? É essa que é a questão, porque ele pode muito bem entender que é o momento de preservar esse atleta, que ele não vai jogar contra o CSA num momento importante na Copa do Brasil, ou seja, você preserva o atleta, você dá a oportunidade de você firmar uma dupla de zaga mais consistente. Para mim, a dupla de zaga hoje tem que ser o Lemos e até o Lucas Freitas ou o Luiz Gustavo, porque o Lucas Freitas fez até uma boa partida contra o Inter lá, e foi o momento que o Vasco conseguiu, mesmo no Beira-Rio, ter uma consistência maior. Então eu colocaria o Lemos, principalmente, e daria uma oportunidade para o Lucas Freitas, que já está ali mais acostumado. Eu já teria colocado o Luiz Gustavo há muito tempo, mas como eu sei, eu tô pensando com a cabeça do Diniz, é Lemos na direita, volta ele para a posição ali e coloca o Lucas Freitas. Lucas Piton na lateral esquerda, no meio, Hugo Moura, porque é o que tem, ou entra com o Thiago Mendes de titular, acho que já seria uma oportunidade também para você poder entrosar esse jogador que para mim tem que ser titular como primeiro volante, Tietê, Ryan, Nuno, David E aí vai o Verratti. perdendo, aí vai perdendo a dor de cabeça, E né? tem o ponto também, o Coutinho jogou alguns minutos agora contra o CSA. Aí eu não sei o que vai depender da cabeça do Diniz, se ele vai querer dar algum tempo mais de titular pro Coutinho ou se ele vai manter o David. Eu, sinceramente, manteria o David nesse momento. Porque eu acho que o David ainda tem uma condição física melhor do que a do Coutinho. E aí, contra o CSA dentro de São Januário, eu pensaria em colocar o Coutinho. 1-0. É? Meio a 0. A bola vai entrar na trave, vai entrar, não vai entrar, aí vai dar gol, mas é meio gol e vai ser o Gol do Verratti. 3 pontos. Gol do Verratti, deixa eu falar um negócio Olha aqui. Miguel Falabella é torcedor do Vasco. Falei? Acabaram de eu apurar. tinha essa lembrança. Fala o que você quer Deixa eu falar do falar um Verratti. negócio aqui, Deixa ele desabafar. Desabafa, É, isso. é muito esse o importante, momento. tá? Saber diferenciar a má fase do atacante de que ele não presta é muito importante. O Verratti é um jogador que ele tem 112 jogos com a camisa do Vasco, 53 gols marcados e 6 assistências, ou seja, ele tem 59 participações em gols em 112 jogos. Isso dá uma média aí de mais de meio de participação em gols desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Ele sim vive um momento ruim, ele sim vive um momento em que, obviamente, os gols que ele sempre foi acostumado a fazer e ele não tem conseguido fazer mais, fazem falta. O Vasco foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, porque o Verratti perdeu o gol. Contra o Internacional ele não só perdeu o gol, mas ele também acabou entregando o gol para o Carboneiro. No jogo, diante do CSA, ele também perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo. Mas, gente, futebol tem memória curta. O Verratti já salvou o Vasco diversas vezes. Má fase, todo atacante passa. O Pedro passa, o Cano passa, o Tiquinho já passou, o Igor Jesus em algum momento ficou também nesse momento de não conseguir fazer gol. Nós defendemos então, assim, ele aqui, né? Cara, mais respeito com um cara que já fez muito pela camisa do Vasco, por um cara que foi importantíssimo para não fazer o Vasco cair em 2023. Se o Vasco fez alguma campanha decente em 2024, tem muito a ver com o Verratti. Então, de verdade, vamos ter paciência com um cara que se entrega, que se dedica, que ama o Vasco e que já fez de tudo com essa camisa, que foi possível dentro desse contexto para poder ajudar. O Verratti é um cara que ama o Vasco, que se dedica o tempo inteiro. E em algum momento essa má fase vai passar. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais
o papel do torcedor de apoiar o Verratti do que tentar tirar ele do time, do que... pô, Pedro, você tá protegendo o Verratti. Não, gente. Se a gente tem que reclamar alguma coisa, é com a diretoria que não entregou um centroavante reserva. O time não tem centroavante reserva. Verdade. Então, assim, o Verratti é um cara que tem 36, 37 anos, que joga 50 jogos por temporada e continua se dedicando pelo Vasco da Gama. Essa má fase vai passar, cara. Lembra do que eu tô falando. Porque é o seguinte, o Vasco faz a melhor proposta. O Vasco, para dar um fim nessa novela e fechar de vez a contratação, inclusive o L'Équipe, que é o principal jornal da França esportivo, trouxe a informação que o Vasco encaminhou a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes do Rennes. As negociações avançaram e o Vasco deve selar o acordo por empréstimo com obrigação de compra, um giro de torno por 5 a 7,5 milhões de euros, cerca de 32, pode variar, de 32,1 milhões a 48,1 milhão. Então, milhões, né? O Vasco chega, faz a melhor proposta para o clube francês nesse momento, para, de uma vez por todas, finalizar essa novela. O jogador, né, sua staff, estava inclinado, por exemplo, ao Rayo Vallecano da Espanha, que estava interessado também no jogador, e o Vasco, a princípio, era considerado até um plano B. Porém, com essa proposta, o jogador se vê agora inclinado a fechar com o Vasco. Então, e o Rennes também, né, em ter ali uma resposta do Rennes. Então, muito próximo de um final feliz, de um final de novela, até porque o jogador vê com bons olhos vir para o futebol sul-americano, justamente também para estar no radar da seleção colombiana. Ainda falando sobre a carreira do Andrés Gomes, em 2021, Andrés Gomes desde 2021, na sua carreira, disputou 143 partidas, com 31 gols e 21 assistências, além de 20 amarelos e nenhum vermelho. O jogador passou por Milionários, Real Salt Lake da MLS e agora o Rennes da França, e está muito próximo de retornar ao futebol brasileiro. E claro que a gente está aqui de olho para fazer aquela movimentação da chegada do novo reforço do Vasco. Bom, vamos falar aqui também sobre o interesse do Vasco no zagueiro do Zenit, né? O Robert Renan. Saiu essa informação no dia de ontem do interesse, né? O Vasco vem sondando jogadores para fortalecer, para reforçar o seu sistema defensivo. E hoje eu vi comentário da galera falando, né, para o Leandrinho fazer aquela ponte, já que os jogadores são muito amigos também nas redes sociais. O Leandrinho, que jogou junto ali com o Robert Renan no Al-Shabaab da Arábia, e nas suas redes sociais os dois parecem ser bastante amigos. E claro, a galera já começou a fazer aquele movimento pedindo para o lateral esquerdo do Vasco fazer aquela ponte, já que o Vasco nesse momento tem um interesse do zagueiro Robert Renan do Zenit. Falar de Vasco, tem que reagir no Brasileirão, né? Tá colado na zona de rebaixamento, olha lá. Vai enfrentar o Mirassol fora de casa, jogo difícil. Juliano Lima, conta pra gente como é que o Fernando Diniz está planejando o Vasco para esse jogo, Juliano. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Depois do empate com o CSA pela Copa do Brasil, o time treinou hoje de manhã em Maceió e daqui a pouco viaja para o interior de São Paulo, onde enfrenta o Mirassol. O Léo Jardim foi expulso contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, fica de fora, por isso o Daniel Fusato deve ser o substituto. Na lateral direita, o Paulo Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora do jogo. Puma Rodrigues deve ficar com a vaga. O Felipe Coutinho é uma dúvida se vai ser titular ou não. Ele entrou contra o CSA no decorrer da partida, se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda, então tem a opção do Felipe Coutinho começar a partida. O Vasco não vence há 6 jogos, Escobar. São 2 derrotas e 4 empates. A última vitória foi pelo Brasileiro contra o São Paulo fora de casa no dia 12 de junho. Vamos melhorar essa fase, né, Escobar? Um abraço. Às vésperas da Copa do Mundo. Juliano Lima, repórter que não desanima. Um abraço para você, querido.